Boa tarde, eu sou a Jéssica e esse seminário é sobre a atividade baleeira e o caso Austrália versus Japão com a intervenção da Nova Zelândia. E eu vou começar introduzindo o que é a atividade baleeira. É a caça de baleias para obtenção de carne e óleo e também é a caça para pesquisas. No século XIX ainda havia pouca tecnologia para a captura de baleias. Os barcos eram movidos à vela e arpões eram lançados manualmente. Então, era possível caçar somente aquelas baleias mais lentas. Mas com o avanço tecnológico da caça, que começou em 1860 com a criação de arpões explosivos e o uso da vela deu lugar ao vapor, permitiu a captura de qualquer espécie de baleia. E outro fator interessante com esse avanço foi a criação de fábricas flutuantes que processavam as baleias pescadas e operavam em alto mar por vários meses, e isso facilitava a pesca. Então, com o tempo e o aumento da caça, passou a surgir regulamentos que protegessem as baleias e controlassem comercialmente os produtos provenientes dessa prática. E esses dois motivos eles são contraditórios, né? Porque o primeiro é sobre a proteção do meio ambiente e o segundo motivo tem um cunho econômico. Mas ao decorrer dos anos a gente vai perceber que a tendência é de preservação do meio ambiente. Essa preservação do meio ambiente vai prevalecer. Então agora eu vou falar um pouco sobre as convenções que surgiram após o avanço da caça, o avanço tecnológico da caça. Depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a regulação passou a ser exercida para evitar que companhias rivais prejudicassem reciprocamente a sua pesca. Então surge a Convenção Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira, que a sigla é ICRW. E ela foi criada para retomação da prática após os conflitos da guerra. Então, essa ICWR deu origem à Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, que é a IWC. E essa Convenção Internacional para a Regulamentação da Pesca da Baleia, ela limitava a pesca em águas profundas na Antártica e no Pacífico Norte, além de impor um limite quantitativo à pesca de determinadas espécies de baleias que estavam em extinção. Então, à medida que o tempo passava, a regulação focava na proteção das baleias, na sobrevivência dessas espécies, mais do que em motivos comerciais. E em 1990, a IWC restringiu a pesca comercial de baleias e em 1994 ela proibiu a pesca nas águas antárticas. E países como Islândia, Noruega e Japão não respeitavam essas convenções. Apesar das convenções exigirem o respeito desses países, porque era muito difícil monitorar as pescas, né? É muito difícil monitorar para garantir que os limites fossem respeitados. Mas ocorreu o declínio da indústria baleeira por conta da diminuição do número de espécies e por conta do aumento das regulações internacionais. E a IWC era composta basicamente de países que praticavam as atividades baleeiras. Então, as decisões dessas convenções eram compostas basicamente pela influência desses países. Então, vários países como Noruega e Japão, eles lançaram programas científicos com autorização das convenções para pesca limitada. Isso foi alegado por outros países que seria usado para mascarar a atividade baleeira comercial. Então, agora eu vou falar um pouco dos dias atuais. Quais são os tipos de pesca dos dias atuais? E existem 3 tipos. Existe a pesca comercial, que é aquela com finalidade econômica, e ela ainda é praticada pela Noruega e pela Islândia. Existe também a pesca aborígene,
que é aquela de subsistência de povos indígenas, e ela é praticada por comunidades na Dinamarca, na Rússia, nos Estados Unidos e em São Vicente e Granadinas. Só que o país deve provar que a pesca de baleias faz parte da sua cultura para a IWC. E também a pesca científica, que é aquela que é permitida pela ICRW com o intuito de possibilitar a produção de pesquisas relacionadas a baleias, e ela foi praticada pela Islândia de 2003 a 2007. Depois, esse país voltou a praticar a pesca comercial e também é praticada pelo Japão essa pesca científica. E mesmo que haja regulação própria das atividades, esses países devem fornecer informações sobre a captura de baleias, e as informações científicas produzidas com essas pesquisas devem também todas ser informadas à IWC. Agora eu vou falar um pouco sobre as regulações multilaterais. Só que antes, a gente tem que entender que as regulamentações internacionais multilaterais, elas são necessárias porque a maior parte da população de baleias, ela está em águas internacionais. Ou seja, elas não estão sob a jurisdição de um Estado. Então, a gente vai começar falando das organizações. Começando com a Comissão Internacional da Baleia, que é a IWC. Em 1946, ocorre a Conferência Internacional da Baleia, onde foi estabelecida a Convenção Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira, e ela foi assinada por 19 países. E essa convenção, ela entrou em vigor em 1948, e os objetivos eram promover um desenvolvimento ordenado da indústria baleeira e conservar os recursos provenientes desse animal. Então, foi estabelecida restrições, como limitações da área e épocas que podia ocorrer a caça, e limitações também da pesca. Em 1982, a comissão chegou a um acordo sobre uma moratória temporária da pesca comercial, que entrou em vigor a partir de 1986. A atividade baleeira estava suspensa até 1990, porque eles fariam um balanço da população existente de cada espécie. Mas, em 1994, a IWC declarou o Santuário da Baleia dos Mares do Sul, nas águas da Antártica, pelo período de 50 anos. Então, até hoje está proibida a pesca nessas águas. Agora a gente vai falar sobre o Greenpeace, que foi criado em 1971 e é uma das organizações não governamentais mais famosas do mundo e está presente em 40 países e tem milhões de apoiadores. E ela busca a preservação do meio ambiente, ela expõe crimes ambientais, expõe governos e empresas que prejudicam a natureza. E a Greenpeace também procura chamar atenção para a ilegalidade e a corrupção da atividade baleeira japonesa e tenta convencer outros governos a condenar a posição japonesa. E uma das questões que o Greenpeace busca denunciar também é a compra de votos dentro da IWC e as brechas nas determinações dessa organização, já que ela é composta basicamente de países que praticam atividade baleeira. E outra organização é a Sea Shepherd, que é uma organização não governamental internacional que defende a conservação da vida marinha. E a missão dessa organização é impedir a destruição dos habitats e das espécies nos oceanos de todo o mundo. E para isso eles investigam, documentam e confrontam atividades ilegais em alto mar. E desde 2002, a Sea Shepherd ela persegue os navios baleiros na Antártica, alegando que esses navios realizam pesca comercial, dizendo que estão fazendo pesquisa científica. Então, vários navios da Sea Shepherd já foram para os mares da Antártica com esse objetivo de interromper a caça, de interceptar, perseguir e tentar danificar esses navios baleiros, impedindo que eles cumpram as suas metas de pesca. E agora eu vou falar sobre os acordos internacionais. E a gente vai começar com a Carta Mundial das Nações Unidas para a Natureza,
que foi estabelecida pela ONU, e ela tem o objetivo de estabelecer uma convivência harmoniosa entre os seres humanos e a natureza. Ela define como responsabilidade de cada Estado preservar todas as formas de vida e cooperar para essa preservação. Outro acordo internacional é a Convenção sobre a Pesca e Conservação dos Recursos Vivos de Alto Mar. Esse acordo, ele reconhece a necessidade de cooperação internacional para a conservação dos recursos de alto mar. Ele promove a sustentabilidade desses recursos, estabelece as diretrizes para a pesca dentro dos limites estabelecidos pelos outros tratados e pelos direitos dos estados costeiros. E outro acordo também é a Convenção Internacional para a Regulação da Atividade Baleeira, que é a tal da ICRW, que já foi mencionada anteriormente, e foi estabelecida em 1946, que criou a Comissão Internacional da Baleia, né, que é a IWC, e que hoje fazem parte dela 84 países. E eu trouxe alguns artigos para falar um pouco, os mais chamativos. No artigo 5º, estabelece que a IWC pode emendar as previsões de sua agenda, aderindo regulações a respeito da conservação e a utilização de recursos derivados de baleias. Ou seja, pode delimitar áreas de preservação absoluta, definir tempo, métodos, intensidade, limite por época da pesca. Então, eles podem definir esses limites. No artigo 6º, fala que a IWC pode fazer recomendações a qualquer governo relacionado à atividade baleeira. Já no artigo 8º, garante o direito dos governos de conceder aos seus nacionais licenças para matar ou capturar baleias com o propósito de pesquisa científica, mas tem que reportar imediatamente à convenção, né, sobre essa licença. E também, outra coisa que declara que é importante é que eles devem aproveitar o máximo dos produtos que se puder extrair dessa baleia. Então, o máximo que eles puderem pesquisar e estudar nessa baleia capturada, eles têm o direito de fazer isso. E devem fazer isso também. Outro acordo é a agenda da ICRW, que ela foi elaborada junto à convenção e ela foi modificada ao longo do tempo. E ela está em vigor até hoje. Ela tem o objetivo de apresentar definições e normas comuns aos países que compõem a convenção. E outro acordo muito importante é a Convenção de Viena sobre o direito dos tratados entre estados e organizações internacionais. Que apesar de não estar relacionada com a pesca baleeira em si, ela é muito importante. É muito importante a gente fazer referência à Convenção de Viena, porque ela versa sobre o cumprimento de tratados internacionais. E ela estabelece bem assim, que todo tratado em vigor vincula as partes e deve ser por elas executado de boa fé. Ou seja, se torna injustificável o uso de qualquer artifício para o descumprimento de um tratado. Os acordos eles devem ser cumpridos de boa fé, que seria pela vontade dos próprios países, sem necessidade de uma fonte de coerção externa. E essas regulamentações, elas surgem, como já foi mencionado anteriormente, devido à superoferta de produtos provenientes dessa prática, impedindo a diminuição dos preços e também para a sobrevivência das espécies. E a partir de 1990, os interesses de preservação do meio ambiente passaram a prevalecer. Mas, nas últimas décadas, surge um novo motivo para a restrição dessa prática, que são as considerações éticas. Então, eu vou falar um pouco também sobre as repercussões que tem essa atividade baleeira. Existem 3 repercussões. A repercussão econômica, a repercussão ambiental e a repercussão ética. Falando sobre a repercussão econômica, a partir da metade do século XIX, com o aumento da atividade devido às evoluções tecnológicas, a situação de superexploração das baleias
ela se agravou. E com isso, teve um excesso de oferta de óleo de baleia, por exemplo. Então, estava fazendo com que o preço do óleo caísse. E foi necessário que surgisse alguma regulamentação que controlasse isso. E esse surgimento, né, de alguma regulamentação gerou um desestímulo na prática das atividades baleeiras. E recursos de propriedade comum, como peixes, baleias ou petróleo, em águas internacionais, elas se tornam cada vez mais uma questão de política internacional, devido ao crescente aumento dessa complexidade de interações econômicas internacionais. E outra coisa, uma prática que vem se tornando comum desde a suspensão da atividade baleeira para fins comerciais é a de passeio de barco ou até mesmo pelo ar ou pela terra, para observar, nadar e ouvir algumas espécies de animais. E essa indústria vem crescendo bastante no mercado de turismo. A repercussão ambiental, ela está relacionada ao valor, o valor enquanto recurso natural das baleias dentro do ecossistema. Então, esse valor da baleia no ecossistema é bastante alto. E a extinção de certa espécie de baleia representa um perigo para a natureza. E falando sobre a repercussão ética, que está crescendo bastante nas últimas décadas, é que as baleias não são mais vistas como produtos para consumo humano. Elas são vistas agora como seres que as pessoas podem aprender alguma lição. E matando essas baleias é um ato antiético, porque, como eu já falei, agora as baleias não são mais vistas como meros produtos, e sim como seres que podem ensinar alguma coisa para os seres humanos. E esses argumentos éticos, eles enfraquecem a IWC. E outra coisa importante que a gente tem que ter em mente é que quando a gente impõe julgamentos de valor que não são compartilhados por todas as nações, isso pode debilitar a confiança e o respeito entre crenças diferentes. E sabendo um pouco sobre essa minha introdução meio grande, a gente vai começar falando sobre o caso agora. O caso do Japão e Austrália. Olá, eu sou Ana Luísa e eu vou falar dos argumentos da Austrália. No dia 31 de maio de 2010, a Austrália enviou, por via diplomática, um comunicado à Corte Internacional de Justiça, a CIJ, solicitando a instauração de um processo contra o governo do Japão e seu programa japonês de pesquisa baleeira sob autorização especial na Antártica, o JARPA-2. De acordo com a Austrália, o JARPA-2 ele violava as obrigações assumidas em acordos internacionais referentes à proteção do meio ambiente e dos mamíferos marinhos e as regras da ICWR. Essas violações são exemplificadas através do artigo 5º da ICWR, como mencionado anteriormente, que serve de base para a proibição da caça comercial de baleias, independente do fim, a região definida como Santuário da Baleia dos Mares do Sul na Antártica, o qual o Japão deve obedecer a essas obrigações de boa-fé, de acordo com o artigo 26 da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados. E, como previsto no artigo 6º da ICWR, como dito anteriormente, de tempos em tempos, a IWC pode fazer recomendações aos países em relação à atividade baleeira, e ela recomendou diversas vezes que o Japão revisasse o programa, suas técnicas e seus objetivos, sob o pretexto de que o programa JARPA-2 estaria ameaçando o meio ambiente, além das populações de baleias. O Japão não seguiu nenhuma dessas recomendações. E a Austrália, ela também alega que o verdadeiro objetivo do programa era a caça para fins comerciais, devido à utilização de métodos letais, pois, caso o país oriental tivesse mesmo a intenção de pesquisa, ele deveria ter utilizado outros instrumentos considerados efetivos na obtenção de informações acerca das baleias, e que existe uma divergência entre os números de abates necessários para fins científicos em relação aos verdadeiros realizados,
como ocorreu a morte do dobro de baleias necessárias para as pesquisas. Portanto, o governo australiano ele solicitou à corte a análise da admissibilidade do caso e a suspensão do JARPA 2, até que o programa esteja de acordo com as obrigações internacionais. E pediu também a revogação de todas as autorizações, permissões ou licenças que permitam as atividades e a garantia de que não haverá um programa similar que descumpra as obrigações internacionais. Meu nome é Eduardo, eu vou falar sobre os argumentos do Japão. O Japão ele lançou o programa de pesquisa baleeira sobre a permissão especial na Antártida. O primeiro programa criado foi o JARPA 1. Ele teve a sua primeira temporada de 1987 até 1998 e a última em 2004 até 2005. O JARPA 2 ele veio logo em seguida e ele teve o seu estudo de viabilidade que durou 2 anos. Então ele só entrou mesmo em ação em 2007 e 2008, com o objetivo de incluir baleias comuns. O projeto ele se enquadra no artigo 8 da Convenção, onde o governo ele podia conceder licenças especiais para capturas de baleias, somente para o propósito de pesquisa científica, e desde que não estivesse em conflito com a resolução anterior. Quando 29 países e a Comissão Europeia enviaram um documento intitulado Aid Memorial ao governo japonês, eles estavam notificando o governo sobre a objeção desses países ao JARPA 2, e também estavam fazendo um pedido de interrupção do programa. O Japão se mostrou ciente e reafirmou que o programa estava de acordo com as convenções internacionais. O Japão também argumentou que a Corte Nacional de Justiça ela não possuía uma jurisdição para julgar o caso, pois a disputa se enquadrava no âmbito de uma reserva que continha na Declaração da Austrália, que reconhecia a jurisdição do tribunal como obrigatória. Outro argumento apresentado foi a importância e a necessidade do programa para a pesquisa e também a tentativa da Austrália de impor suas normas culturais ao Japão. A intervenção da Nova Zelândia ela acontece em 2012, quando o país apresenta um pedido de intervenção perante a Corte, o qual foi aceito no ano seguinte. Seu pedido baseou-se no artigo 63 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça de 1945, o qual dispõe que, quando se tratar da interpretação de uma convenção, da qual forem partes outros estados, além dos litigantes, o escrivão notificará imediatamente todos os estados interessados. Cada estado, assim notificado, terá o direito de intervir no processo, mas, se usar deste direito, a interpretação dada pela sentença será igualmente obrigatória para ele. O artigo 63, ele legitima a intervenção da Nova Zelândia por ela ser membro da IWC, da CIJ e por alegar ter interesse na interpretação da Corte para a decisão do caso sobre a permissão especial da atividade baleeira para fins científicos. Boa tarde, eu me chamo Matheus. Eu vou falar então sobre a cronologia de como aconteceu tudo isso e colocar alguns pontos principais que aconteceram de todo esse processo na CIJ. Primeiro começou em 2010, em 31 de maio, como a Ana já falou, foi a Austrália processando o Japão junto à CIJ. Depois nós temos em 2013, em 13 de fevereiro, que a intervenção da Nova Zelândia ela é aceita pela Corte. Então, em junho a julho de 2013, a Austrália e o Japão fazem as suas argumentações, ou seja, durante esse período de meses a gente vai ter os dois países fazendo intervenções tanto escritas quanto orais dentro do palco da CIJ. E em 2014 a Corte toma a decisão favorável à Austrália, ou seja, em 31 de março. E aí um outro fato, esse foi a cronologia desse caso, mas um outro fato importante é que em 2019 o Japão retomou a caça comercial de baleias após a Corte Internacional de Justiça ter tomado a decisão favorável à Austrália. Então, o que a Corte Internacional de Justiça tem a ver com toda essa história? Qual que foi a decisão dela? Então, foram alegadas várias coisas, e a primeira coisa que o Japão alegou foi que a CIJ não teria jurisdição para julgar o caso. E a CIJ, então, interpretou que sim, ela tinha as condições suficientes para estar julgando esse caso entre os dois países. A segunda coisa que foi levada em consideração foi que a quantidade de dados apresentados não condizia com o tempo. Porque quando você faz uma pesquisa científica, você precisa apresentar os dados para os demais países da comissão e também precisa garantir que tenha dados suficientes. E a comissão ela julgou que o Japão não apresentou dados suficientes para que isso seja caracterizado enquanto pesquisa científica, embora eles também reconheceram que não cabe
a corte decidir o que significava o termo pesquisa científica. E ainda que o JARPA violou várias áreas da ICRW no que diz respeito à matança, captura e tratamento de baleias no santuário do Oceano Antártico. O Japão alegou que essas barreiras não estavam, essas limitações não estavam muito claras e que, segundo a interpretação deles, eles não estavam adentrando dentro do santuário do Oceano Antártico. Entretanto, a Corte Internacional de Justiça alegou que o Japão sim estava violando essas partes e fazendo matança dentro dessa área do santuário. Então, a Corte decidiu por revogar todas as autorizações e licenças em relação ao JARPA 2 e que o Japão não estaria mais autorizado a conceder quaisquer autorizações futuras nos termos do artigo 8. Uma coisa que desagradou muito o Japão, obviamente, e acabou que gerou consequências futuras, como a retomada da pesca comercial de baleias pelo Japão. O interessante é que esse direito de emitir autorizações foi revogado do Japão e até mesmo as licenças que já estavam em andamento precisaram ser retiradas de funcionamento. Então, todos os barcos, teoricamente, do Japão deveriam sair também desse santuário e parar a caça de baleias. Então, pessoal, essa foi a decisão do caso que teve a Austrália e o Japão como protagonistas e a intervenção da Nova Zelândia. Esse caso ele foi muito emblemático porque ele teve a participação de diversos organismos da sociedade civil, tiveram diversas participações de pessoas mesmo comuns se mobilizando e fazendo uma pressão internacional para que o Japão parasse essa caça às baleias, porque, como as companheiras já trouxeram, as baleias hoje já são vistas como seres que não são simplesmente para consumo humano, que não é simplesmente um produto, são também seres dotados de vida e de direitos. Por isso, esse caso ele foi tão emblemático e acabou que hoje nós temos uma pressão internacional muito grande em cima do Japão para que ele possa também, mais uma vez, parar a caça comercial e volte a respeitar as regulações internacionais. Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, fique à disposição.